Olá, pessoal. Engenharia na TV, essa semana, abordando novamente um tema técnico, mas um tema técnico de grande alcance comunitário. Nós temos como convidado hoje 3 engenheiros na bancada. O Norton já participa do CAJ em outros trabalhos, particularmente no Comitê de Acompanhamento do Programa Unimed, que nós engenheiros temos através do CREA. E o William Tonesi, que é engenheiro civil e está vindo ao nosso programa também a primeira vez. Então, seja bem-vindo. Conta para nós quem é o William Tonesi, depois o Norton vai também contar para nós quem é o Norton Albo. Bom, muito obrigado, né? É um prazer enorme estar aqui no Engenharia da TV, nesse programa, né, feito e idealizado pelo CAJ, Centro de Arquitetos, da qual também faço parte também, né, sou membro, né? Muito obrigado, Pucini, pelo convite, né? Em seu nome a todos os membros da diretoria do CAJ. Muito bom estar contigo também, Norton. Tivemos aí várias discussões importantes lá na Câmara de Vereadores, né, onde as entidades a qual o senhor está representando também se fez presente, né, nesse grande debate. Bom, sou engenheiro civil de formação, completei agora 20 anos da minha colação de grau na Universidade Estadual de Maringá, né? Sempre atuei na engenharia, na parte de obras, e aí ali por volta de 2012 comecei a tentar entender um pouquinho mais sobre o meio político, né? Sempre participei do associativismo, e nesse meio associativista as pessoas sempre ficam instigando a gente, ó, tem que participar da política, tem que entender o que está acontecendo na política, né? É dentro da política que se fazem as verdadeiras mudanças, é através da política, né, que se fazem as verdadeiras mudanças, você precisa estar lá. E aí foi nesse interim que eu acabei, então, né, indo tentar entender um pouquinho mais como funciona isso. Nós engenheiros, a nossa formação ela é muito técnica, ela é muito voltada, né? Claro, tem as suas especificidades, mas ela é muito voltada, né, na área do cálculo, na física, na matemática. Então, isso faz com que a gente deixe um pouquinho de lado, né, essa parte da filosofia, né, do entendimento das coisas humanas. E foi, então, da própria economia em si. E aí eu comecei a estudar um pouquinho pela parte da economia. Fui através ali estudando, entendendo um pouquinho mais como funcionava a economia, escolhi uma linha de pensamento na escola austríaca para começar a entender um pouquinho mais. E aí a gente foi mergulhando nessa questão das manifestações, né, na questão política que o país vivia ali, né, em 2014, né, que foi, né, aquela eleição ali foi realmente uma mudança uma mudança não, foi uma indignação que as pessoas viveram ali no final daquela eleição, e aí vieram então 2015, 16 aí os movimentos de rua a qual eu participei, e aí eu comecei ver que as questões não se dizem respeito só à economia, né? Tem uma filosofia por trás, né, do que tem dentro da nossa política. E aí eu parti, então, para estudar filosofia, e aí começaram os convites para eu me candidatar em 2016, 2018, eu achei que eu não estava preparado, mas em 2020 eu achei que sim, era a minha vez de colocar meu nome à disposição, né, da população joinvilense, coloquei meu nome à disposição na urna em 2020, fui eleito na rabeta, né, como se diz, fui lá nas últimas posições, né? O que precisava para classificar, entrei, né? Fui eleito com 1.787 votos e a gente começou, então, um trabalho muito intenso ali na Câmara de Vereadores. Eu fui presidente da Comissão de Finanças, né, eu fui presidente da Comissão de Saúde dentro da Câmara de Vereadores, fui presidente da Comissão de Urbanismo também da Câmara de Vereadores, fui relator do plano diretor do nosso município, que foi atualizado agora, né, em 2022, foram mais de 16 audiências públicas que a gente fez na cidade de Joinville, em todos os bairros da cidade, foi feita uma comissão especial, né, fui relator de diversos projetos importantes na Câmara, como, por exemplo, o que criou a área urbana, que eles chamam de Vale Verde, né, e teve muitos projetos que tramitaram dentro da Câmara de Vereadores, né, que fizeram verdadeiras mudanças na cidade, as quais a gente está vendo frutos ainda, né, dando essa árvore que foi plantada nessa primeira legislatura, ela ainda continua dando esses frutos, né, na cidade, como a desburocratização, a modernização das nossas leis. Essa mesmo que a gente vai discutir hoje aqui é uma dessas que veio desse plano diretor do município que foi atualizado lá em 2022. Diga-se de passagem, Pucini, a gente compara um pouco a tramitação do plano diretor de Joinville com o plano diretor de Florianópolis. O nosso plano diretor teve 137 emendas,
fez uma área de expansão urbana do município de mais ou menos mais de 40% do território, mudanças relevantes em si para as diretrizes da cidade e do município, e não teve um questionamento no Ministério Público. O plano diretor de Florianópolis já foi o inverso disso. Teve bagunça, teve discussão em Ministério Público, o plano foi travado judicialmente. Então, quer dizer, nós aqui em Joinville demos um exemplo, né, do que é um trabalho legislativo, coisa que até 2020 eu não sabia absolutamente nada. Entendi um pouco da questão filosófica, mas fui aprender mesmo os trâmites legislativos ali com a carroça andando. Fui presidente também da comissão parlamentar de inquérito que investigou as obras do Rio Matias, ou seja, a gente fez muita coisa nessa primeira legislatura. E eu acredito que foi em função desse bom trabalho que a gente fez nessa primeira legislatura que a população de Joinville, então, quis dar para o William Tonesi o título de vereador mais votado do estado de Santa Catarina, a qual eu sou muito grato ao cidadão joinvilense, né? Foram eles que me elegeram a primeira vez, foram eles que me reelegeram agora. É claro que a gente acredita que isso é fruto do trabalho que a gente desempenhou ao longo desses 4 anos e que a gente não vai parar, né? Nós não vamos parar por aí. Seja bem-vindo. Só um pequeno esclarecimento para eu me posicionar. Você se formou em Maringá. Isso. Mas pelo que eu conheço do seu trabalho, a sua vida política é toda joinvilense. Toda Como é que deu joinvilense. essa transição paranaense, Maringá, para Joinville? Eu nasci na cidade de Apucarana, mas eu me criei na cidade de Maringá. Eu me criei lá, fiz o vestibular na época, o nosso ciclo de universidade ele era anual. Então a gente nossas matérias eram, né, de ano em ano. Então na época eu fiz o vestibular no meio do semestre do terceiro ano, passei e eu só ia entrar em janeiro. Então eu passei no vestibular com 16 anos de idade. Eu faço aniversário em setembro, então passei no meio do ano com 16 anos e fiquei esperando terminar o terceiro ano para começar o curso de engenharia civil. Eu me formei em engenharia civil e eu sempre quis estar no mercado de trabalho, sempre quis aprender, sempre corri muito atrás. E eu comecei a fazer estágio na faculdade desde o primeiro ano. E eu fiz estágio no primeiro, no segundo, no terceiro ano, todos eles voluntários, porque o mercado de trabalho estava muito difícil, né, faltava emprego e sobrava gente querendo fazer coisa. E eu fiz estágio voluntário, eu ia nas empresas, eu quero ajudar aqui, como é que faz? E aí eu fiz vários desses estágios. E aí, então, no quarto ano, surgiu a oportunidade de eu estar entrando num estágio, e esse estágio era remunerado. Na época era uma merreca, mas pelo menos já ganhava alguma coisa, dava para comprar a botina já. Naquela época eu não ganhava botina, eu conseguia comprar pelo menos a botina para mim usar. E aí, essa empresa que me contratou quando eu estava no quarto ano, lá em 2004, ela me manteve, né, os 2 anos de estágio na empresa, e logo após eu me formar, ela me contratou como engenheiro da empresa. Eu fui um dos engenheiros mais novos da empresa, com 22 anos. Né, quando eu me formei, eu já era engenheiro civil de obra. Né? Então, eu gerenciava as obras. E aí, ela acabou me transferindo para a cidade de Londrina, logo após um mês que eles me contrataram como engenheiro. E aí, quando eu estava em Londrina, surgiu essa oportunidade daqui de Joinville. A empresa precisava do engenheiro aqui. E aí eu falei assim, olha, eu gostaria de saber, né, se eu vou ganhar um farelinho a mais para ir para Joinville e tal. Daí eles chegaram e falaram assim: olha, você não está entendendo, ou você vai para Joinville ou você vai para a rua. Aí eu falei: eu acho que eu gostei da ideia de ir para Joinville. E aí foi assim que eu vim parar aqui na cidade de Joinville. Eu achei, a minha expectativa era o seguinte: não importa o que for passar, um ano pelo menos eu vou enfrentar de desafio lá na cidade de Joinville, aqui em Joinville. E esse um ano já se tornaram 19 anos. Né? Eu adotei essa cidade como a cidade do meu coração. Eu amo a cidade de Joinville. Não é à toa que, além de ser joinvilense hoje de coração, eu tenho uma esposa joinvilense, eu tenho uma filha joinvilense, e se Deus quiser, minha esposa agora descobrimos que ela está grávida e vou ter mais um joinvilense aí a caminho. Então, eu amo mesmo esse lugar e eu quero aqui transformar isso aqui num lugar melhor para todos nós. Eu vejo que Joinville é uma cidade que tem uma dificuldade muito grande de infraestrutura, né? Então, a gente caminha por outras cidades, a gente tem muitos desafios aqui e muitos deles ligados à engenharia, que a gente precisa realmente dar essa oportunidade de Joinville de ser uma cidade grande, é uma cidade com pessoas excelentes, excepcionais, mas que carece de infraestrutura, e a gente precisa vencer esse desafio. Seja bem-vindo novamente, que bom currículo, que boa experiência, e é bom tê-lo conosco. E na bancada nós vamos fazer, então, o Trio do Sul.
porque o Norton é gaúcho. Norton, conta para nós quem é o Norton, como o Norton veio para Joinville. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, tenho 53 anos de formado pela PUC do Rio Grande do Sul e moro em Joinville há 47 anos e mudei para Joinville por conta de uma transferência para a Tubos e Conexões Tigre, onde eu já trabalhava em Porto Alegre. E eu adotei a cidade de Joinville, assim como Mas não veio com a faca na garganta igual eu, não, né? Não. Ou não foi mais ou menos ou aceita ou está demitido, né? Mas foi promovido. Mas eu fui promovido, na verdade. E na verdade, a cidade de Joinville me cativou. Eu sou um joinvilense assim, de coração. Eu tenho um filho joinvilense e 2 filhos gaúchos. Então, esse é o motivo da minha transferência para Joinville. E eu agradeço aí o convite do Puccini, uma vez que ele ficou sabendo que eu tive uma participação como coordenador das entidades que analisaram, contribuíram com a redação do texto do projeto de lei 34/2023, que, diga-se de passagem, ele estava nessa legislatura arquivado e fiz parte assim das entidades que pleiteou que o projeto fosse desarquivado e realmente tivemos sucesso aí em pouco tempo. O projeto, graças à relatoria do William Tonesi, ele saiu do papel e depois de 61 anos nós temos um novo Código de Obras em Joinville que está para ser sancionado pelo prefeito nos próximos dias. Então, era isso. Depois nós vamos entrar um pouquinho no assunto do novo Código de Obras. Mas, Norton, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais do Norton. Por exemplo, você disse que é engenheiro civil. Eu disse que você é gaúcho, e trabalhou na Tigre. Sim. Agora, a tua passagem na Tigre é uma passagem bastante importante. Você trabalhou em áreas fundamentais na empresa, no crescimento da empresa. E de grande impacto do curso de engenharia. Dá para nós um pouco dessa história aí. Sem dúvida. É porque normalmente o pessoal pensa que engenheiro é só aquele que faz obra, né? Engenheiro civil que está envolvido em obras, mas na verdade a carreira de engenharia civil ela tem um amplo espectro, né? Uma vez que o engenheiro civil, no meu caso, por exemplo, eu entrei para fazer assistência técnica na Tigre, né? E isso tem um envolvimento direto com a parte de construção civil, na parte de instalações, né? E depois o meu crescimento profissional me levou a uma promoção para uma gerência de divisão de assistência técnica, onde a gente reestruturou toda a área, toda a parte de folheteria, manuais e tudo mais, e gerenciou uma equipe aí com 20 engenheiros e técnicos espalhados pelo Brasil todo. Depois disso, eu fui promovido por uma área de marketing que fazia toda a gestão do portfólio de produtos da empresa, mais de 3.000 produtos. Lançamos diversas linhas de produtos no período, e isso, na verdade, se confundiu, ou representou uma grande expansão da marca Tigre no mercado e da liderança dos produtos Tigre no mercado, né? E junto nessa área, além da parte de produtos, lançamento, administração do portfólio de produtos da empresa, tinha também a parte de marketing voltado para propaganda e publicidade. Então, esse marketing técnico foi uma coisa quase que praticamente inovadora da Tigre. A Tigre foi a primeira empresa a anunciar produtos da construção civil na televisão. E a marca realmente teve um grande impulso.
Mas o que eu queria dizer é que, resumindo aí, o que o Cine me perguntou, é de que realmente a área de engenharia civil te dá uma grande oportunidade. Nós temos aqui o caso de um engenheiro civil que virou o vereador mais votado da cidade de Joinville, né? E do Estado também. E do Estado. Então, isso é uma característica da engenharia civil. E a gente realmente, como engenheiros e como engenheiro civil, nós temos que realmente fazer muito alarde e propaganda da nossa profissão, que nos últimos tempos ela vem sofrendo assim um decréscimo na parte de formação de engenheiros, por conta de vários fatores que o CAJ, inclusive, aqui está analisando. Mas a minha história, Cine, eu me comprometo depois a fazer uma apresentação aqui Minha história. na minha história. Minha história. Tem muita coisa para Você já contar. gravou Minha História? Não. Mas tem que vir os dois. É aqui que estamos gravando. Fica à disposição aí. Mas, Vou marcar. Vou falar com a Sueli para marcar com vocês. Aham. Na verdade, meu convite que foi feito pelo Puccini aí é mais por conta da minha participação na coordenação de um time de técnicos de alto nível que analisou, contribuiu e participou de todas as discussões a respeito do texto do novo código. Eu gostaria, Norton, inclusive, de colocar aí para o nosso espectador, nosso telespectador, o nosso seguidor no YouTube, que já trabalhamos em trabalhos em conjunto, porque, coincidentemente, teve uma época em que eu também fui convidado para trabalhar no Grupo Hansen, através da CIPLA, para a atividade de assistência técnica da CIPLA, que era bastante diferente da função do Norton, que o Norton, ao trabalhar na Tigre, a linha da Tigre era basicamente injeção e extrusão para tubos e conexões de PVC. E a CIPLA, ela existia na época, todos os processos de plástico que eram comercialmente adotados no Brasil e com todos os materiais. Então, a CIPLA realmente era um universo e lá nós fizemos alguns trabalhos juntos, né? Inclusive integrando informações no manual de assistência técnica. E eu lembro, Norton, do seu trabalho e o trabalho que o Grupo Hansen tinha com relação ao Comitê de Normas da ABNT. Sim. Que era um trabalho realmente que envolvia o Brasil inteiro, né? E a Tigre era extremamente forte nisso. Participante ativa de todas as iniciativas de novas normas de produtos e de instalações, tanto na parte de hidráulica, esgoto, elétrica e por aí vai. Realmente. Então, William, fica aí o registro que o Norton, ao coordenar esse comitê técnico dentro da comissão, realmente nós tivemos um coordenador com uma larga experiência na atividade de normas, diretrizes e utilidades, produtos, né, Norton? Procedimentos também, né? Porque toda a parte de manuais, catálogos e tudo. Leonardo, mas essa parte dessas coordenações é aquilo que a gente acaba aprendendo meio que na marreta, né? Eu me lembro muito bem, quando eu me formei com 22 anos, a gente não aprende administração no curso de engenharia, né? E não aprende, não tem nenhum tipo de aula nesse sentido. E quando eu caí de paraquedas ali para coordenar, né, uma obra em execução, peguei obras em andamento, eu vim aqui em Joinville para terminar, né, uma obra que já estava atrasada, né, a gente acaba tendo aquele desafio de aprender as coisas com o carro andando, a gente tem que ir trocando as rodas ali, e isso realmente eu acho que a faculdade de engenharia em si, não estou falando aqui apenas da civil, né, estou falando de todas as engenharias, ela dá uma qualificação profissional porque ela realmente desenvolve dentro do nosso intelecto essa questão do raciocínio lógico que é necessário, né? Você estuda cálculo com profundidade, né? Você estuda física com profundidade, né? Química. Então, quer dizer, você vai realmente a fundo nessas experiências e isso te dá uma qualidade de você conseguir se deparar com qualquer situação, né, e conseguir sair dela. Eu acho que isso é a coisa mais fantástica que a engenharia contribui, por exemplo, para o meu trabalho como vereador. Eu costumo dizer muito lá na Câmara que é difícil as pessoas me enrolarem lá, seja
dentro da Câmara ou dentro da Prefeitura, por quê? Porque o cara vem falando as coisas ali, eu não preciso do assessor do meu lado, William, cuida do que ele está falando, ele está falando isso, mas é aquilo. Né? Eu não preciso muito daquilo. A pessoa começou a falar, eu já pesco na hora, né? Porque realmente a engenharia dá essa capacidade para a gente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que às vezes não tem nada a ver com engenharia, mas ela ajuda a gente em muito, né? Tenho certeza que nessa área gerencial, ela também é fundamental, né? Foi fundamental para o Norton e foi fundamental para mim também. E para mim, sem dúvida. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo, só registrando que a bancada, ao estar apresentada hoje, é uma bancada de alto nível para colocar um assunto extremamente complexo. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Então, William, o Norton já comentou conosco rapidamente que o tema Código de Obras, ele estava dormindo na Câmara. Ele foi tratado e foi feito um texto na legislatura passada, mas, tanto é que ele é de 2023, mas ele não chegou a ser votado. Vou até explicar um pouquinho melhor, Norton. Sim, já vamos passar para o William para entender essa questão da tramitação em si. Não é que o projeto ele ficou arquivado lá na Câmara. O que acontece é o seguinte, o projeto ele caiu, né, lá em 2023 e dentro da Câmara de Vereadores a gente tem, toda vez que um projeto de lei, acho que até é bom explicar, né, para as pessoas entenderem. Faz né? parte do tema agora, Isso. método e processo. Como é que funciona, então, quando qualquer projeto de lei ele entra na Câmara de Vereadores? Nós temos 3 tipos de projeto. Né, os projetos de lei, que nós chamamos de ordinárias, que são leis, né, que ela é a lei em si só. Nós temos as leis complementares, que elas fazem parte que elas complementam outras leis,
e nós temos a lei orgânica do município. Então, a lei orgânica do município é aquela que rege a constituição do nosso município. E as leis complementares são essas leis que têm essa importância de complementar a lei orgânica. Então, por exemplo, a nossa lei de ordenamento territorial, ela é uma lei complementar. Né? O nosso plano de desenvolvimento econômico de Joinville, né, o nosso plano diretor, ele é uma lei complementar. O Código de Obras, ele também é uma lei complementar. Então, todas as vezes que cai qualquer tipo de lei dentro da Câmara de Vereadores, essa lei ela passa nessas comissões técnicas que analisam os projetos. Seria mais ou menos o seguinte, são câmaras de discussão dos temas. Né? Por quê? Porque você não tem condição de discutir todos os projetos que caem dentro da Câmara por todos os vereadores. Obviamente, a discussão ela acontece lá no plenário, mas são discussões que já se esgotaram dentro das comissões técnicas. Então, a primeira comissão a qual um projeto de lei ela é analisada é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a legalidade dessa lei. Vai olhar a lei e vai ver a legalidade. E quando esse projeto caiu lá na Câmara de Vereadores, em 2023, na Comissão de Legislação, ela só foi sair da Comissão de Legislação, se eu não me engano, em agosto ou setembro de 2024. Então ela ficou quase que um ano lá dentro dessa comissão. Eu acredito que deve ter sido algumas emendas que foram feitas, algumas discussões, que realmente esse projeto ficou lá tramitando por um bom tempo. E quando ela chegou lá na Comissão de Urbanismo em 2024, a qual era o presidente, pela questão da importância do tema, né, eu peguei essa relatoria para eu fazer essa análise. E aí, então, a gente tinha muito pouco tempo para fazer uma análise do projeto, fazer uma audiência pública e dar parecer. Se eu não me engano, esse projeto caiu na minha mão em outubro. Então, em outubro, a gente fez uma audiência pública, a gente fez algumas discussões e eu já dei o parecer, né, no início de dezembro. Por quê? Porque toda vez que vence uma legislatura, todos os projetos eles são arquivados, todos, é automático. Ele venceu a legislatura, arquiva todos os projetos. E aí, no outro ano, aqueles projetos que são do governo, que isso aqui é um projeto do Executivo Municipal, o líder de governo, ele tem, ou 7 vereadores, eles podem fazer uma assinatura, um requerimento, pedindo o desarquivamento dos projetos. Isso aqui eu também fiz com os meus. Um monte de projeto meu caiu lá na gaveta, foi arquivado, eu faço um requerimento pedindo o desarquivamento deles para que eles voltem, então, a tramitar. Então, esse projeto, ele voltou a tramitar, e como eu dei esse parecer no final do ano passado, a Comissão de Legislação, como eu fiz algumas emendas naquele momento, ele voltou para a legislação para ver a legalidade. E quando ele voltou para a legislação não deu caminhamento, ficou para esse ano, e aí esse ano, então, foi distribuído novamente a relatoria do projeto, e aí, depois dessa análise feita na legislação das nossas emendas, ele voltou para a Comissão de Urbanismo, né? A qual hoje o presidente da Comissão de Urbanismo é o vereador Lucas Souza. Eu pedi para o vereador Lucas Souza, até agradeço a ele, né? Eu falei, vereador Lucas, esse projeto eu já estava analisando no ano passado, é um tema, né, que tem muito a ver com a minha atuação profissional. Eu vivi isso aqui na cidade de Joinville e todo o tempo de atividade profissional é relacionado à atividade de construção em construção, projetos, alvarás. O que está no Código de Obras é aquilo que eu vivi no meu dia a dia, né, todo esse tempo de atuação profissional que eu tenho aqui no município. Então, por favor, eu gostaria de ser novamente o relator dessa matéria na Comissão de Urbanismo, para que a gente possa dar caminhamento. E foi aí nesse momento que o vereador Lucas Souza, ele designou novamente eu como relator do Código de Obras, numa segunda oportunidade, né, na segunda vez, o relator desse projeto, e foi então aí que nós chamamos novamente as entidades, né, para poder discutir com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tempo, né, as alterações que a gente via como necessárias. Por quê? A gente tinha esperado tanto tempo, foram 61 anos da revisão do Código de Obras. E diga-se de passagem, se eu não me engano, esse texto que está aqui, ele começou a tramitar ou ser analisado pelo Executivo em 2015. Então você veja, foi quase 10 anos de discussão, né, quando ele iniciou lá no Executivo Municipal, lá no governo Udo, para daí surgir as primeiras minutas, essas minutas passarem pelo Conselho da Cidade, para só então em 2023 cair essa discussão lá na Câmara de Vereadores. Então, olha como, às vezes, um tema, ele leva tanto tempo para que realmente saia da proposição para virar, né, uma lei em si. E isso aconteceu. William, só dentro da sequência,
para eu me posicionar. O projeto entra na Comissão de Justiça, aí foi para Comissão de urbanismo. E entre esses dois, outra comissão já opinou ou fica nessas duas Não, comissões? esse aqui em específico foi analisado apenas nessas duas comissões. Isso. Não, Mas desculpa, antes... E foi também para a Comissão de Economia. Ele passou também pela Comissão de Economia. Quer dizer, entre Comissão Justiça e Cidadania, perdão. Cidadania passou. Passou no... entre você chegar na habitação, no urbanismo, já tinha passado na Cidadania ela passou depois. Depois. Passou agora, por último, né? Nesse último mês, que foi que passou em cidadania. Mas mesmo assim, fica o registro de que, ao ter começado lá atrás, já tinha passado no Conselho da Cidade. Sim. Ou seja, já tinha sido... Para ele ser uma proposição de lei, já tinha passado no Conselho da Cidade. Antes de ser uma proposição de lei, já tinha sido feita uma consulta, entre aspas, a população. Em março, eu acredito que foi quando o projeto foi desarquivado e passou para a Comissão de Constituição e Justiça, nós ficamos sabendo e começamos a conversar entre as entidades interessadas e vimos que havia uma grande sinergia de ideias. E eu queria aqui ressaltar um nome em específico, o engenheiro Giovânio Gonçalves, que ele teve uma participação fundamental na redação de algumas emendas. Só para ter uma ideia, o código, se não me engano, tem 100 e poucos artigos, né? O antigo? Não, o atual. O atual, o que foi aprovado. Está com 103 artigos. 103 artigos. E nós apresentamos 61 emendas de colaboração e ajustes do texto. Eu aqui quero ressaltar assim, o fator decisivo da participação e da intermediação do vereador Tonesi, o colega Tonesi, aí, no seguinte sentido. Ele promoveu uma reunião entre as áreas do Executivo, principalmente a SAMA, que tem participação fundamental neste texto, e as entidades interessadas. Praticamente, nós matamos 90% das dúvidas e das diferenças que haviam em relação ao texto. Ficaram 3 artigos pendentes, que fizemos uma segunda reunião. Nessa segunda reunião, promovida até pelo Poder Executivo, as entidades aceitaram uma proposta de acordo para nós fecharmos questão em relação ao texto. Eu até brincava com o Tonesi de que o ótimo é inimigo do bom. O texto é bom, mas não é ótimo, não é perfeito. Então, nós saímos dessa segunda reunião, com o texto acordado, mas conscientes e com o compromisso do Executivo de desenvolver alguns complementos a essa lei que vão melhorá-la, né, e vão abordar determinados assuntos que passaram batido nessa questão. Eu não sei até se o Tonesi quer complementar essa parte. Eu tenho aqui os que nós vamos agora, a partir da assinatura, vamos começar a trabalhar na melhoria deste texto que surgiu depois de 61 anos, né? Sim. Tu disse que estava desde 2015 já com uma proposta Uma primeira minuta. E até é importante salientar, depois de 5 anos de experiência na qualidade de vereador, a gente acaba aprendendo um pouco a fazer política e aprendendo um pouco os macetes de como a coisa acontecer. Então, o que o Norton está querendo falar aqui, que foram feitas várias solicitações de alteração no texto da lei por essas entidades, esses profissionais, e por óbvio, algumas delas o Executivo não queria acatar por N motivos. E a gente sabe que dentro da Câmara de Vereadores a gente não faz política sozinho. Não adianta eu querer, não adianta as entidades querer, é necessário que todos queiram que aquilo ali venha realmente a cabo, porque senão a gente começa a criar conflitos,
né? E esses conflitos, eles não são propositivos, não saem de nada dali. Aí fica numa guerra de braço, né, a gente puxando para o nosso lado aqui, a prefeitura puxando para o lado dela, os outros vereadores no meio tentando olhar para ver de que lado que fica, né? Se fica do lado do Tonese das entidades, ou você vai ficar do lado da prefeitura. Então, eu já sei que isso iria acontecer e que a gente não ia conseguir bons frutos desse embate. Então, o que eu decidi? Eu tinha uma tarefa lá, eu tinha que convencer 4 vereadores da Comissão de Urbanismo, a gente tinha que convencer os técnicos da prefeitura e a gente tinha que convencer mais 2 vereadores da Comissão de Legislação, né, para poder, 2 não, acho que 3 vereadores da Comissão de Legislação, para que a gente conseguisse vencer isso aqui, para depois a gente conseguir convencer, né, os 19 vereadores, o todo do plenário. E aí, como para a gente encurtar um pouco puxa, conversa com outra, eu falei assim, gente, não, isso aqui só vai funcionar de um jeito. Vamos reunir todo mundo, todos os vereadores que fazem parte dessas comissões, vamos reunir aqui o Poder Executivo, vamos reunir as pessoas aqui que querem dar essa opinião e vamos sentar todo mundo para conversar para chegar num denominador comum, do porquê que está sendo proposta essa emenda, do porquê que o Executivo não quer, e a gente fez, então, essa reunião acontecer para que a gente tivesse um consenso. E a gente discutiu ponto a ponto, foram 4 horas e meia ali de conversa, e que eu acredito que foi uma das questões decisivas para a gente poder matar o Código de Obras, porque se a gente não tivesse feito isso, não tinha acabado a discussão, ia estar naquele conflito de debate, de puxa para cá, de puxa para lá, e vai para a Comissão de Urbanismo, e volta para a legislação, e faz emenda, e a gente não tinha conseguido avançar. Então a gente realmente fez essa reunião acontecer lá na Câmara de Vereadores, e aí fomos lá, ponto a ponto. Por que a gente quer propor isso? Aí, aquilo que o Norte levantou e colocou. Aquilo que o vereador William Tonese levantou, por que quero propor isso? Por causa disso, disso e disso. Mas não dá por causa daquilo. E aí começou esse detalhamento, e a gente conseguiu ir criando consenso, né, em vários desses itens, que aí foi, então, o ponto-chave para que a gente conseguisse que esse parecer, esse substitutivo global, né, esse projeto de lei que hoje está a vias de ser sancionado, agora dia 20 de outubro, está previsto, né? Não sei se está confirmado ainda, mas dia 20 de outubro, às 6h30 da tarde, lá na Associação Comercial na CIG, o prefeito vai fazer a sanção do Código de Obras, então quem quiser esteja presente lá na CIG no dia 20, na segunda-feira, às 6h30 da tarde, que vai ser feita a sanção desse novo Código de Obras. Isso foi fundamental para que a gente pudesse fazer esse trâmite todo ele acontecer. Depois disso, ele passou de novo na Comissão de Legislação, voltou, aí passou em cidadania e foi aprovado no plenário da Câmara de Vereadores. Por unanimidade. Por unanimidade. Não houve um voto contrário ao texto do novo código. Com relação ao código anterior, quantos itens eram anterior e agora são 103? Eu até trouxe aqui, depois a gente pode entrar um pouco no mérito, mas olha só, o código anterior tinha 240 artigos. E para o pessoal saber como esse código anterior ele era tão desatualizado, né, a gente tem lá coisas aqui, ó, só na definição dos termos, né? Toda lei, lá no início da lei, ela vai fazer as definições de termos. Tem um glossário. Né? Isso, só na definição de termos tinha 60. Eram 60 definições de termos. E a gente vai olhar coisas aqui, por exemplo, que o código anterior, ele dizia como as fundações das edificações deveriam ser feitas. Então, o código atual, que está em vigor, ele diz assim, ó, os alicerces das edificações, nos casos comuns, serão executados de acordo com as seguintes disposições. O material a empregar será pedra com argamassa conveniente ou concreto. Imagina a gente fazer... Isso aqui está no código, ó. No caso da fundação... código anterior. Não, no que está em vigor hoje. Sim. Porque o atual vai ser sancionado dia 20. Ainda está em vigor. Ainda está em vigor. O atual vai ser sancionado dia 20. No caso de fundação corrida, a largura mínima da mesa será de 40 centímetros. Então, esse tipo de coisa. Engessando tudo, né? Não, ele diz como tem que ser. Hoje a gente não precisa mais disso. Claro hoje nós temos as normas técnicas que elas dão o balizamento, né, de N coisas. Tem uma medição também por trena, aí um negócio que o pessoal me comentou, sim, que é a forma de medir as dimensões de um cômodo, de parede. Tem aqui, ó, por exemplo, ó, da iluminação e ventilação, ele dizia como é que tinha que ser a ventilação dos cômodos. Hoje a gente já tem norma técnica para isso, não precisa aqui uma lei. Imaginem se uma norma técnica hoje é atualizada, aí você tem que ir lá na lei fazer atualização, né? E sem contar que a nossa atuação profissional, que é uma atuação regulamentada por lei,
né, o profissional ele tem a obrigação De de seguir as normas técnicas. Então, para que... Atualizado. Exatamente, atualizados. Então, a gente tem coisas aqui, ó, esse aqui é um dos mais... que o pessoal acho que nem acredita que existe, ó. Capítulo 14, das cocheiras, estábulos e pocilgas. O nosso atual Código de Obras, ele regulamenta como que deve ser as cocheiras e os estábulos e as pocilgas dentro da cidade de Joinville. A minha surpresa não está exatamente no que está escrito nesse código, a minha surpresa está no tempo de vida do código. Como é que um código tão importante, tão operacionalmente presente no dia a dia da cidade, ele fica tanto tempo sem uma revisão? Como é que você explica isso, William? Eu acho que é um pouco de... Não sei se é falta... Eu acho que é falta de vontade, né? Da classe política, dos técnicos. Eu não sei por que isso ficou tanto tempo sem revisão. Eu vou dar um exemplo simples que afeta a cidade de Joinville e que o novo código vai mudar isso e a gente vai falar depois no próximo bloco. Hoje, um fiscal que vai fiscalizar a conclusão de uma obra, ele verifica se a parede está pintada, se tem tinta, se foi passada argamassa, se tem fiação elétrica passada. Hoje a gente não precisa mais disso, não tem o porquê um fiscal da prefeitura perder o tempo dele fiscalizando se a tinta está aplicada na parede. Hoje o nosso cliente final, o cliente das incorporadoras, das construtoras, quando ele vai fazer a sua vistoria de obra, isso está até normatizado, né, tem um checklist, hoje a maioria das construtoras hoje tem um checklist de entrega do imóvel, um aceite, isso faz parte do checklist. Por quê? Porque se ele não faz isso e o cliente não deu o aceite, ele pode reclamar de qualquer coisa. Então, hoje as construtoras, elas vão lá, né, qualquer uma delas, seja uma construtora que foi contratada para executar aquela obra ou um produto que foi comprado, um apartamento, ele vai com um checklistzinho lá e vai verificar. Agora nós vamos ver o piso aqui. Ó. O piso a gente está olhando aqui, dá uma olhadinha. Os critérios para olhar o piso são esses daqui. O critério para olhar a tinta é esse aqui. William, não precisa do só fiscal da prefeitura fazer isso. pinga-fogo levinho. Tudo bem, você nos ilustrou com coisas que a gente, com certeza, acharia lógico 60 anos atrás. O que a gente não está achando lógico é hoje. Sim. Agora, com relação a ter passado os 60 anos, não pode ter um culpado só por isso, né, Norton? Não, acho que pode ter um não. culpado só por isso. Não é só do executivo, não é só do profissional, técnica, não é só da classe técnica, não é só do legislativo. Eu acho que houve realmente uma culpa generalizada. Como evitar isso? Olha, eu acho que são as discussões das entidades, as provocações que as entidades têm que fazer, inclusive aqui a gente já saiu desse novo código com provocações que elas precisam acontecer. E as entidades participando ativamente, né, a sociedade civil organizada, ela é fundamental em qualquer debate político. Esses ganhos aqui só aconteceram porque as entidades participaram. Porque se eu estivesse lá sozinho fazendo essas discussões, eu não teria conseguido colocar algumas dessas minhas ideias aqui dentro do código. Foi o apoio das entidades, né, essa conversa, esse diálogo que fez a coisa acontecer. Então, eu acho que esse é o fundamental. E a receptividade tanto do executivo quanto do legislativo e ter essa comunidade participando de uma forma competente e responsável. E aqui está uma delas, o papel que o CAJ desenvolve dentro da cidade de Joinville, como uma entidade dentro da sociedade civil, ele é fundamental. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos fazer uma pequena parada novamente e vamos para o próximo e último bloco, que são os destaques. Até já. Há mais de 40 anos, a Inflavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflavel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpo se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpo, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpo, soluções industriais, transformando desafios em inovação.
Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então ao nosso programa de hoje, como vocês viram, as duas primeiras partes foram muito ricas, e agora nós vamos para o nosso último bloco, em que nós gostaríamos de abordar destaques dos conteúdos. William, o que você tem a nos alertar, Norton, o que você tem a nos destacar a respeito desse trabalho que está concluído, aprovado na Câmara de Vereadores e em processo de homologação pelo nosso prefeito? Bom, eu gostaria de começar da parte que a gente parou aqui no Código Antigo, que a gente estava falando do fiscal ir e, né, verificar a questão da tinta na parede, Perfeito. e etc, etc. Primeiro que o nosso código ele foi enxugado, né? Nós temos aí, em termos de definições, né, aproximadamente aí em torno de 17 itens. Então, daqueles 60, a gente reduziu para 17. E por que isso aconteceu? Porque hoje nós temos várias outras leis complementares que já suprem, que dão guarda-chuva para coisas que o Código de Obras ele quis abranger como um todo. Então, ele quis fazer quase que uma enciclopédia das questões que hoje ela não há mais essa necessidade. Nós fizemos um Código de Obras realmente enxuto para que ele pudesse ser moderno, né, e que ele pudesse também desburocratizar. E aí, falando nessa questão da fiscalização, que para mim isso aqui é uma das coisas mais importantes e foi um dos pontos que eu mais lutei para que ele pudesse acontecer. Por quê? O certificado de vistoria de conclusão de obras, né, o CVCO, que as pessoas conhecem, até para quem está assistindo aqui e não participa desse meio da construção, para ele entender. Qualquer obra que é executada dentro do município de Joinville, ela precisa ser licenciada. Quer dizer, até me enganei aqui, tem umas que não precisam. A gente vai até falar quais não precisam. Mas quando você vai construir, por exemplo, uma casa, um galpão, uma indústria, qualquer obra dessa que precise de licenciamento, ela tem que passar por uma análise de projeto. Então, você olha a lei de ordenamento territorial, vê o que é permitido ser executado naquele local, né? O profissional, o engenheiro ou o arquiteto faz o projeto, né, de arquitetura e projeto de engenharia daquela edificação e submete, então, às aprovações, e aí, por óbvio, se tem que ter licenciamento ambiental, vai para o licenciamento, se tem que ter corpo de bombeiros, vai passar no corpo de bombeiros, se tem que ter aprovação da Água Joinville, então passa também nesses outros entes que são necessários. E após você ter o seu alvará de construção para você iniciar a sua obra, você, depois dela concluída, você pede então a conclusão. Essa conclusão de obra é o documento que dá a possibilidade de você ir lá e averbar essa construção na matrícula. Então, eu tenho certeza que muita gente só descobre isso quando vai precisar vender o seu imóvel, a sua casa, ou vai comprar uma outra casa e vai lá na Caixa Econômica ou qualquer outro banco comercial e quer fazer o financiamento, ele puxa a matrícula do imóvel. Tem uma casa aqui, tem um galpão. Quando puxa a matrícula do imóvel, está só o terreno. Aí o banco fala assim, olha, meu amigo, eu não posso financiar porque essa construção sua não está averbada. Então, o certificado de conclusão de obra é o atestado que a prefeitura dá que aquela obra está concluída.
E aí, a partir daquilo, você faz, então, o caminhamento para averbar essa conclusão de obra lá na matrícula do imóvel, que é o certificado que realmente é o título da casa. É a né? certidão de nascimento do imóvel. Do imóvel. E aí, antigamente, tinha que ser necessário todas essas vistorias para você poder, né, ter essa conclusão. E hoje não, ó. A gente colocou assim, ó, o texto da lei que foi aprovado. Ó, considera-se concluída a obra construída que contenha no mínimo, que é o que o fiscal tem que olhar, paredes, exigindo-se que estejam rebocadas quando a obra for em alvenaria. Então, se a obra tiver com as paredes rebocadas, né, é o que o fiscal vai olhar. Contrapiso, então, hoje o fiscal ele vê se tem piso no chão. Agora ele vai olhar se tem contrapiso. Ou seja, se ela não pode estar no chão batido. Né? A laje é um contrapiso. Esquadrias externas do corpo da edificação. Portas e janelas. Então, o prédio ou a casa tem porta, tem janela? Então tá tudo certo. Cobertura conforme o projeto aprovado. É uma cobertura à vista, um telhado à vista ou um telhado, né, escondido, com platibanda. Tem que estar executado o telhado. Instalação elétrica ou declaração de responsabilidade pela instalação da fiação elétrica posterior à vistoria. Ou seja, como a gente tem, infelizmente, na cidade de Joinville, a questão do roubo de fios em obras que ficam muito tempo, então o empreendedor ele pode fazer uma declaração que ele vai fazer essa instalação quando alguém for habitar e não precisa, né, ter a fiação elétrica no momento da vistoria. Instalação hidrossanitária mínima, compreendendo ao menos um banheiro funcional e uma peça hidráulica complementar como cozinha ou lavanderia, sendo permitida a conclusão das demais instalações mediante declaração de responsabilidade técnica específica. Olha, gente, vocês podem até achar que isso aqui é uma coisa boba ou mínima, mas para quem precisa desse documento aqui para fazer que depende disso para a sua atividade de empresarial, isso aqui é uma das coisas que vai transformar a construção civil na cidade de Joinville. Você está dando existência ao imóvel antes dele estar efetivamente e totalmente concluído. Porque isso aqui é o mínimo. Que é o mínimo que a prefeitura É precisa o que ver. caracteriza a existência dele. Porque você não precisa ir lá olhar se ele foi passado a tinta do lado de fora. Por quê? Porque isso, o banco que vai financiar, no caso, por exemplo, de uma incorporadora que está financiando um galpão, um prédio, um apartamento, uma casa, ela vai vistoriar isso aí. Porque ela não vai liberar o dinheiro para o empreendedor se ela não tiver isso pronto. Só que isso aqui é um trâmite burocrático, porque a prefeitura tem que ir lá, o fiscal tem que ir lá, faz o documento, depois tem que passar no bombeiro, depois tem que passar na vigilância sanitária, né? Aqueles que têm outras vistorias para fazer também, né? Ele passa por todo esse trâmite. Depois disso tem que fazer a averbação do imóvel no cartório. Então, quer dizer, isso aqui você tem um ganho gigantesco, né? Então, quantas obras, por exemplo, você não vê o prédio prontinho e aí você fala, por que esse prédio está parado? Por que não tem ninguém morando nele? E passa um mês, e passa 2, e passa 3, e passa 4. Se você for lá conversar com o empreendedor, você vai ver. Esse prédio aqui só não foi entregue ainda porque a conclusão de obra não saiu. O prédio está pronto. Aí pode ser que seja uma burocracia interna, algum erro, mas enfim, isso aqui, com essa aprovação, com essa sanção dessa lei, com esse artigo aqui, isso vai dar um ganho violento dentro do mercado da incorporação. Você tem algum destaque a fazer? Eu destacaria, Opsini, que, como eu disse, esse texto ele é muito bom, muitíssimo melhor do que o atual, o anterior, né? Mas ainda ele precisa melhorias. E agora nós vamos correr atrás desses 4 ou 5 itens que acertou-se com o município para que a gente possa trabalhar nas melhorias do código para torná-lo ainda mais factível, ainda mais atualizado. Nós temos uma figura, William, em sociedades, que é o estatuto e o regimento interno. Mais ou menos o que o Norton está falando é quase que como um regimento interno dentro do próprio... Cabe esse trabalho de melhorias de forma segmentada? Vamos dar um exemplo. Um dos pontos que a gente não chegou em consenso nenhum, que a gente não conseguiu resolver nesse texto, chama-se a reconstrução. Tá? O que é a reconstrução em si? Então, imagine o seguinte, a pessoa tem uma casa e ela é uma casa de madeira. E aí ela quer transformar aquela casa em alvenaria.
Hoje, se a pessoa que tem aquela casa de madeira quer transformar aquela casa em alvenaria, ela tem que tirar uma certidão de demolição e ela tem que tirar um alvará de construção novo. Só que eu entendo, e o Norton também concorda comigo, que isso não é um alvará de construção novo, não é uma nova residência. É uma residência, você está só mudando o material dessa Ele vai casa. manter as características, as dimensões Sim, a mesma do coisa. imóvel, a mesma coisa. Isso, só que o que acontece é o seguinte, numa questão tributária e etc, que não tem nada a ver com engenharia aqui, é necessário, e até uma questão de cartório, né, precisa de um dispositivo para fazer essa transição, que não dá para, que hoje não é o de reforma, porque o alvará de reforma não comporta uma reconstrução. Então hoje quem precisa fazer esse tipo de atividade está no limbo. Não tem hoje nenhum amparo legal que lhe dê o direito de reconstruir a sua casa. Então, isso é um Esse é um instrumento... dos quesitos que a gente vai querer trabalhar ainda. Isso, Muito bem ilustrado. que não Muito ficou... bem ilustrado. E eu vou dar um exemplo simples. Até 2006, até a promulgação do Código Florestal, né, algumas construções elas podiam acontecer naquela margem a menos de 30 metros de cursos d'água. Com a promulgação do Código Florestal, essas construções, você não pode ter mais construções nesses locais. Só que imagine o seguinte, o camarada tem a casa dele, mesmo que seja de madeira, há 30 anos naquilo ali, quando lá atrás era permitido. E hoje ele não pode desmanchar aquela casa que está toda podre de madeira e colocar uma casa de alvenaria. Porque se ele tirar aquela casa de lá, Ele vai fazer uma construção nova. ele vai fazer uma construção nova e aquela construção não pode existir naquele local. Agora, a pergunta, me parece que o argumento é óbvio. Agora, por que não houve acordo? Não é que não houve acordo, é que a gente não teria tempo hábil ok. Para escrever. Para pra detalhar, descrever tudo. detalhar. para detalhar como seria essa reconstrução. Então, nós já tínhamos o precedente de que esse texto ele vem sendo, Sim, desde entendi. 2015, ele vem sendo Perfeito. postergado. Provavelmente, um dos motivos é justamente esse. As questões polêmicas, Travam travam tudo. Então, o que consensou-se agora? Fazer o básico, Certo. o bom, e aí perseguir uma melhoria do código. Quer ver uma outra coisa que esse código não contempla? É justamente as condições para um licenciamento simplificado de obras. Tá? Ele segue aqui um padrão estabelecido pelo O autodeclaratório, né? e aí seria um passo adiante para a agilização do licenciamento de obras. Mas é uma coisa que também precisa ser muito detalhada e muito bem estudada. Gente, nós estamos indo para o nosso finalmente. Vocês precisam ainda fazer as considerações finais. William, você tem mais algum destaque que quer reforçar? Dois destaques aqui importantes que eu vejo que isso aqui também vai ajudar muito o mercado da incorporação na cidade de Joinville. E eu digo para vocês dois, que é o tempo do projeto válido. Antigamente, com o código anterior, o projeto aprovado ele valia por apenas 12 meses. A gente ampliou esse prazo para 24 meses do projeto aprovado, né? E o alvará de construção também era de 12 meses. E a gente ampliou agora o prazo do alvará de construção para 36 meses. Né? Por que disso? Porque a gente sabe que na incorporação, você não consegue, por exemplo, o investidor ele só vai investir se tudo estiver ok. Perfeito. E aí, como é que você vai ter tempo hábil para fazer toda uma captação de recurso, buscar investidor em 12 meses? Você tem um tempo muito curto. Então, você ampliando esses prazos, você permite para que os incorporadores tenham um tempo de planejar melhor os investimentos, os aportes financeiros, para que efetivamente novos empreendimentos saiam na cidade. Então, esses dois pontos aqui também eu vejo que assim, foram fundamentais para a gente ampliar ainda mais. E isso é uma participação efetiva das entidades, porque elas é que sentem na pele esse tipo de restrição que os projetos acabavam caducando, sendo muitas vezes um projeto bom, viável, mas que por uma questão de tempo ele acabava caducando. Senhores, infelizmente o tempo esgotou. Agradeço a presença dos dois e já formalizo o convite para transformarmos esse primeiro encontro numa palestra com participação de novos atores para gravarmos e colocarmos no YouTube. Agradecemos aos nossos convidados,
Agradecemos aos nossos espectadores, aos nossos apoiadores. Assistam os nossos programas e comentem, que nos faz muito bem. Até a próxima semana.